Nós estamos, então, fazendo hoje a 8ª transmissão do ciclo Encontros Criativos, que tem o nome Os Arteterapeutas daqui e de lá. Então, eu vou começar apresentando meu companheiro de trabalho, o debatedor, né, do dia de hoje, que é o Bernardo Arraes, meu companheiro de equipe, né, trabalha lá na Clínica Pomar, é professor, é terapeuta na Clínica Social, ele é pedagogo, é contador de histórias, e ele fez teatro, né, pela Escola Martins Pena. Então, ele vai auxiliar nesse processo de tecer, tramar, urdir, né, essa rede do dia de hoje, que tem o nome Os Quatro Cantos da Casa. E, assim, com muito prazer, né, que eu revejo e apresento a Daniela Martins, que vem de Lisboa, né? Já participou de uma outra webinar, né? Na realidade, a primeira que nós fizemos dessa série, e desde aquela época a gente vem conversando sobre essas questões da casa, né? Que a nossa casa e a casa dos nossos pacientes virou o novo set de arte-terapia. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. A Daniela vem de Portugal, mas ela é carioca, ela botou aqui no currículo, né? Então deixa eu dizer, que da outra vez eu não disse. Ela é arte psicoterapeuta, né? Ela tem o trabalho clínico lá em Lisboa, ela tem uma experiência profissional no Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda, né? E ela é formadora já há 15 anos na Sociedade Portuguesa de Arte-Terapia. E, no momento, a Daniela é doutoranda no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Tem vários artigos, né, escritos em arte-terapia, e tem um livro também que se chama Arte-Terapia, Criatividade e Simbolismo. Seja bem-vinda. Né? Então, esta é a primeira arte-terapeuta de lar. A outra arte-terapeuta de lar é um pouco mais perto, né? A Patrícia Rose Moreira, ela vem de Maceió, ela é psicóloga, é arte-terapeuta, é coach, ela trabalha na docência do ensino superior, com dinâmica de grupo, e arte, educação e sociedade. E tem um centro, né, de atividades de arte-terapia lá em Maceió. Então, o objetivo desse encontro nosso hoje é conversar um pouco com esse setting expandido, né, que nós temos agora, que é a casa de todas as pessoas com as quais a gente trabalha. Porque, vejam, se a gente está trabalhando com um grupo, e no grupo tem 10 pessoas, a gente tem 10 settings diferentes e simultâneos para administrar, e mais o nosso. Né? Isso traz complexidades, isso traz desafios, mas isso traz oportunidades assim, muito interessantes e muito inovadoras para o nosso trabalho. Nós vamos preferir nos concentrar mais nas coisas inovadoras, né, criativas, que trazem abertura de possibilidades. E aí, assim, antes de eu passar a palavra para o Bernardo, para que ele continue, né, as apresentações, eu queria compartilhar com vocês um provérbio chinês sobre a casa. Então, assim, na China milenar, eles ensinam assim. Eles dizem que, se você quer transformar o mundo, dê primeiro 3 voltas completas dentro da sua casa. E aí eu passo para você, tá, Bernardo? Muito bem.
Então, continuando as nossas apresentações, eu gostaria de apresentar a nossa anfitriã, Ângela Filippini, e, em seguida, a Márcia Costa. Ângela Filippini é arteterapeuta, psicóloga, diretora da Clínica Pomar de Arte-Terapia, diretora acadêmica da Associação de Arte-Terapia do Rio de Janeiro, mestre em criatividade pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, e doutora em Ecologia Social pelo EICOS, UFRJ. E Márcia Costa é pós-graduada em Psicologia Junguiana, possui especialização e formação em arte-terapia pela Clínica Pomar e graduação em Filosofia. Atua como docente da disciplina Oficina de Criatividade na pós-graduação de Envelhecimento Ativo, Subjetividade e Arte da Clínica Pomar. Além disso, é facilitadora da disciplina Ateliê Arte Terapêutico no curso de formação e pós-graduação da Clínica Pomar. Márcia também é artista plástica e artesã. Dando, então, início, né, a esse nosso momento do debate, eu gostaria de trazer uma questão que surgiu a partir dessa reflexão desse espaço expandindo, né, considerando, como a Ângela trouxe, os settings, né, tanto no espaço do arte-terapeuta na sua casa, quanto da pessoa que é atendida, ou do grupo das pessoas que são atendidas. Então, Daniele, Márcia, Ângela e Patrícia, como é para vocês? Né? Por onde passa essa relação? A gente considera, então, também que esse espaço de quem está sendo atendido é também um setting arte-terapêutico? Por onde passa a experiência de vocês nesse sentido? E quais seriam os limites e as aberturas dessa relação e da integração da casa com esse novo ambiente? Daniela, poderia então começar a responder? Olá a todas, boa tarde, vocês que estão à tarde, eu já estou à noite, eu já estou aqui de noite. Ângela, adorei quando você falou assim, a Daniela veio, me deu uma sensação boa de estar aí, de ter ido. E essa ilusão, né, esse imaginário que a gente coloca ativado, né, a imaginação de eu ter ido, a imaginação de eu estar aí no Rio com vocês, no calorzinho. Eu tô vendo todo mundo de ombro de fora e eu aqui já meio encasacada. Então, essa imaginação de estar nesse calorzinho com vocês foi isso que eu aprendi, né? Com os pacientes e com o trabalho online. Que a gente pode se encontrar. A gente pode se encontrar nesse espaço que é virtual. Aí, tive até lendo umas coisas do Pierre Levy sobre isso, sobre o conceito de virtual. Que ele diz que o virtual existe, né? O virtual também é real. E isso é possível, né? O que não é material, porque tudo isso é material, né? O que não é material é a nossa imaginação e a significação que a gente dá para o nosso imaginário, né? E a significação desse encontro que não é corpóreo, né? Digamos assim, que não é físico, mas o encontro existe, né? E como para mim esse encontro, a possibilidade de eu estar aí no Rio com vocês é muito significante, então é algo que para mim existe, ponto. Esse encontro está acontecendo, não é virtual, é real. Não é virtual no sentido de não... As pessoas passaram a associar o virtual a algo que não existe, né? E a verdade é que, apesar de estar no mundo imaterial, ele existe. Então, eu falei que trocamos muitas figurinhas, né, Ângela, sobre isso. Foi muito bom essa partilha. E esse trabalho em casa, as potencialidades são fantásticas, né? Eu, de repente, passei a ter a ideia que tudo é possível, né? E foi a minha grande aprendizagem.
Não duvido mais nada, não coloco mais barreira em nada, não censuro mais nada, tudo é possível, tudo é possível. É possível, inclusive, hoje à tarde eu tive uma sessão que seria inimaginável, né? Tá a pessoa na cozinha e depois entra sem querer o filho. Ai, desculpa. Ai, mas você não sabe que eu estou em arte terapia. Ah, não, desculpa. Pum, bate a porta. Ai, desculpa, então, vamos recomeçar. Quer dizer, é o que a gente tem, né? É o que a gente tem e quebrar alguns tabus, digamos assim, alguma rigidez e se adaptar a isso, né? A casa da margem, a casa como símbolo, né? Da margem é muita coisa e porque o cenário não foi bonito, né? O cenário de estar em casa, eu adorei estar em casa. Mas para muita gente não foi fácil, né? E eu tive partilhas de pacientes com situações muito difíceis, depressivas, de estar numa casa que não gostaria de estar, de ter que foi obrigada a voltar para a casa da família que não gostaria de estar naquela casa. E há uma frustração, há uma confrontação com o que não gostaria, sabe, com o que estava lá escondido, com o que estava... Né? A casa estava fechada e, de repente, para essas pessoas, né, que tiveram uma má experiência, que estão tendo uma má experiência, a casa se abre. Né? A casa se tipo, como se a poeira que estava debaixo do tapete, literalmente, né, vem para fora. Então se confronta com uma série de coisas que estava tudo fechadinho. A casa estava fechada. Aí dá a sensação que a casa é como a máscara, né? Que protege, mas que revela ao mesmo tempo. E de repente estar em casa, fechado em casa, é uma confrontação com a família, uma confrontação com si mesmo, né? Se olha-se no espelho de uma maneira que que há muito tempo não se olhava, e é isso, né? E depois nem sempre é fácil esse processo, né? É muito, muito bom de um lado e tal, mas a experiência que eu tive foi de muita busca das pessoas, né? De ajuda. E que bom que foi possível, né? Foi possível, está sendo possível ajudar, né? A apoiar as pessoas nesse momento complicado. Obrigado, Daniele. Eu anotei Obrigada, aqui três palavrinhas que você citou, né? Significação, encontro e imaginário. E são bastante significativas nesse momento em que ocorre uma quebra de paradigma e que estamos juntos construindo um novo paradigma, né? Então tem aí uma reflexão bastante interessante que vai por esse caminho desse encontro, né? Qual o lugar desse encontro? Gostaria então de passar a palavra para a Patrícia. Olá, boa tarde. Eu vou pegar carona num texto que foi escrito em 1839, que fala que o título é Curar. Foi muito vinculado nesse período de pandemia, que ele dizia assim: e as pessoas ficaram em casa, e leram livros e ouviram música, e descansaram e fizeram exercícios, e fizeram arte e jogaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam, e ouviram mais fundo. Alguém meditou, alguém rezava, alguém dançava, alguém conheceu a sua própria sombra, e as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas curaram. E na ausência de gente que vivia de maneiras ignorantes, perigosos, sem sentido e sem coração, até a terra começou a curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, eles ficaram tristes pelos mortos. E fizeram novas escolhas. E sonharam com novas visões. E criaram novas maneiras de viver, e curaram completamente a terra, assim como eles estavam curados. Eu achei esse texto
assim, muito interessante e muito pertinente com o tema que a gente vai discutir aqui, né? E eu penso que a casa, apesar de muitos não terem sentido isso, porque não tinham esse espaço, né? O lar não era esse canto de aconchego, mas para quem pôde ressignificar o ambiente de casa nesse período foi muito saudável, porque a gente começou a fazer coisas que não fazia, que não tinha tempo para fazer. Né? A casa era um espaço só para dormir. Não tinha esse, para muitos, né? Estou falando para muitos, não para todos. Era um espaço de convivência, né? Que tudo era muito terceirizado e a gente vivia muito mais na rua. E esse texto escrito há tanto tempo atrás, em 1839, e é tão atual hoje, né? Isso que a gente pôde viver nos ambientes de casa, nos ambientes de lar. Eu queria começar assim com esse texto para a gente refletir, né? E trazer esse processo de reflexão para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que a casa pode e foi para algumas pessoas esse processo e ambiente de cura. É isso. Ainda tem 2 minutinhos. Quer acrescentar alguma coisa, Patrícia? Eu tenho tanta coisa para falar. Bernardo também, ela pode economizar e depois ela ganha mais 2 minutos lá na frente. Fica com um bônus, tem essa possibilidade. É que eu fiz um roteiro, né, em cima do que a Angela tinha comentado que as colegas iam partilhar, e aí, assim, são muitas as vertentes, mas eu prefiro economizar para quando eu for falar um discurso mais propício. Tá ótimo. Passando, então, a palavra para a Márcia. Obrigado, Nina. Oi, boa tarde a todos. É muita alegria estar aqui partilhando dessas experiências com todos, né? Não só com os daqui, né? Como com os de lá também. E a minha experiência nesses inícios, né, de isolamento, nesse início de isolamento, foi muito interessante. Eu, assim como a Daniela falou, havia um certo preconceito no trabalho online, principalmente arte terapêutica. Né? Mas, numa segunda-feira, eu fui para atender, para dar aula, e dia 15, e chegou lá, já não demos aula naquela segunda-feira. E fomos todos para casa. Na terça-feira, nós tínhamos uma turma e já começamos a atender as pessoas e a dar aula na terça-feira. Aquilo, para mim, foi assim, um impacto. Um impacto, um pouco de medo, de temor, né? De lidar com ferramentas, lidar com coisas que estavam bem assim, de vez em quando eram usadas, eram utilizadas. Tal. E aí, começamos o processo de trabalhar com atendimento. E aí foi mais uma surpresa. Eu achava que haveria uma evasão de pacientes. No entanto, não foi o que aconteceu, né? Houveram algumas resistências, né? Algumas coisas que esperaram, vou esperar mais um pouco, mas muito pouca relativo ao que eu acreditava. Então, aí foi a primeira derrubada de paradigma, né? E aí, com o desenrolar, né? Pude ver a possibilidade imensa que estava se delineando à nossa frente, né? Não só de um novo aprendizado, de uma nova abertura, como também de estar mais pertinho do paciente, porque é interessante, né, que no setting arte terapêutico, a casa ela é representada através de imagem o tempo inteiro, né? Faz uma casa aqui, faz uma casa ali. E aí, mas às vezes, essa proximidade, ela não é tão vista por nós, né, terapeutas. E aí nós entramos nesse espaço e tivemos que criar alguns mecanismos, tanto para proteger esse espaço, tanto nosso como do nosso paciente, e como também ele se sentir confiante em se expor um pouco mais. Porque aquilo que a Daniela falou, né? Você está atendendo, daqui a pouco entra uma criança, alguém bate na porta, alguém... Então, eu acho que houve uma grande possibilidade de flexibilização de ambas as partes, né? Então,
quando começou essa live, né, essa proposta dessa live, eu fiquei pensando muito naquela frase, naquele filme do Almodóvar, né, A Pele que Habito. E aí eu comecei a fazer uma analogia com a casa que habito, né? E essa casa que habito, eu vejo que muitas vezes nós apenas moramos na casa, né? Nós temos um endereço, as correspondências vão para essa casa. E com a pandemia, com o isolamento, nós pudemos realmente começar a habitar as nossas casas. Aconteceu comigo, né? Eu recebi uma visita de um visitante novo, um morador novo, que foi um gatinho. Eu tive que me reorganizar, né, para poder receber esse gatinho. E dentro do espaço desse habitar, as pessoas começaram a fazer coisas dentro de casa, né? Os recursos que a gente pedia tanto nas aulas como dentro do espaço terapêutico, inicialmente, a gente não podia nem mandar um kit ainda, porque estava tudo muito confuso, nós começamos a acessar coisas de dentro da própria casa. E aí nós vimos que o mundo estava dentro da nossa casa, né? Que tudo que a gente precisa está muito perto de nós. Está muito perto de nós. Não estou encerrando, não, porque ainda temos está muito perto de nós, né? E aí requer, acho que todos estamos amadurecendo nesse sentido, né? De abertura. E aí aquilo que a Daniela também falou, que achei muito interessante, né? Tudo é possível. Eu acho que nesse momento eu também tenho esse olhar assim. Eu acho que o mundo das possibilidades está diante de nós para nós enfrentarmos, com dificuldades como quando estamos próximos, né, fisicamente, e como no online. Porque aquilo que também foi falado aí, eu estou me sentindo muito próxima de vocês, como se estivesse numa grande sala, né? Então, é isso. Muito bem, uma nova forma de ocupar os espaços, né? Uma nova forma de se relacionar com a casa, com os outros, novos significados, novas possibilidades. Passo a palavra, então, para a Ângela. Obrigada, Bernardo. Olha, vou te avisar, assim, já previamente, tipo um habeas corpus, que eu vou pegar 2 minutos da Patrícia para tratar de um assunto complementar, antes que você diga assim, não pode. Mas eu vou começar por uma questão, né, do Bachelard, que ele diz que, para a gente entender o inconsciente humano, seria impossível se a gente não estudasse a casa, se a gente não observasse a casa. Então, o Bachelard tem uma obra linda, né, sobre essa questão do espaço da casa, das memórias, das vivências que vão ficando impregnadas pelas paredes, e eu acho que esse novo setting, ele nos dá essa medida. Mas aí eu queria pedir emprestado a palavra de um filósofo que atualmente ele está assim, bem em evidência, que é o Byung-Chul Han, é um sul-coreano, que ele vai falar dos ritos. E eu acho que esse novo tipo de trabalho demanda a construção de ritos, né? Ele fala que os ritos são necessários para que a gente transforme comunicação em comunidade. Então, quando a gente estava preparando essa webinar, eu me dei conta que todos os palestrantes aqui hoje presentes têm animais em casa. Inclusive, eu vi a Morgana, hoje Morgana resolveu fazer uma performance, né? Então ela já passeou aí em cima das coisas e tal. Dentro dessa nova comunicação, né, que vira uma comunidade, eu compartilho com os meus alunos, isso aqui, vocês estão vendo, é um borrifador. Então, ele é muito útil para as pessoas que têm gatos, para que eles não subam no computador na hora que a gente está na aula, na hora que a gente está trabalhando, né? E como eu tenho 7, eu tenho que ter bastante atenção com isso. Mas todos aqui têm os seus animais, né? O Bernardo tem a Cleo, a Daniela tem o Beethoven, não é assim?
a Patrícia tem a Mel, né? E os nossos alunos também têm cães, gatos, etc. E é muito interessante você ver esses seres vivos das casas e como que isso vai fazendo parte do processo também. Então, dentro do rito da aula ou dentro do rito do atendimento, aquela comunicação daquele espaço íntimo, ele transforma terapeuta ou professor e aluno em comunidade. E eu acho que isso é bastante interessante, porque em outros tempos presenciais, eu não saberia dos cães e gatos das casas, mas é interessante saber. E eu gosto de fazer um trabalho com as pessoas, ainda pensando no bacharel, que é perguntar a elas qual é o canto favorito da casa e qual é o canto que elas querem transformar. Isto rende assunto assim, campos simbólicos e questões relativas ao desejo, às vivências, que acaba sendo muito produtivo. Agora eu vou usar os 2 minutos que eu pedi emprestado para a Patrícia, depois, de repente, eu devolvo. É porque, enquanto a gente está aqui na webinar, eu estou vendo assim, uma movimentação de questões no chat que são paralelas, né? E eu penso que, de verdade, elas não são as mais relevantes. Então, assim, Patrícia trouxe uma bela metáfora da questão do eles ficarem em casa. Nós temos um canal de podcast que a primeira coisa, né, a primeira poesia que abre é isso. E logo depois que isso começou a ser veiculado também que não era um texto antigo, que era uma mulher americana que fez em tempos contemporâneos. Mas, gente, que importância isso tem em poesia? Não vamos ser literais, não. Ela trouxe uma metáfora sobre ficar em casa. Perfeito, Patrícia? É sobre isso que nós devemos nos ocupar. E aí vou me lembrar aqui de Stamira, né, que quem é do Brasil sabe muito bem quem ela é, que ela diz assim: tudo o que a gente imagina, na realidade é. Então, o texto, ele fala sobre ficar em casa. Se ele foi escrito agora, em tempos contemporâneos, ou se ele foi escrito em 1800, isto é rigorosamente desimportante. Obrigada, Patrícia, por me emprestar os 2 minutos. Bernardo, vamos lá. Muito bem. Gaston Bachelard, A Poética do Espaço, né? Um autor que traz muitas reflexões sobre esse campo simbólico, sobre essa relação com a casa, com os cantos. Então, pensando nesse caminho, eu gostaria de propor uma nova pergunta para seguirmos aqui com o nosso diálogo, com a nossa reflexão e trocas de experiências. Pensando os 4 cantos da casa como espaço simbólico da psique, quais foram os caminhos que você encontrou para conduzir os processos criativos e as transformações que esses espaços simbólicos podem nos proporcionar? Ok. Daniela, gostaria de começar? Ângela, quer seguir você? Posso seguir, depois a gente combina que eu passo para você, tudo bem? Na boa. Vai lá que eu estou sentindo que você está querendo continuar, vai lá. Não, na verdade, assim, com essa necessidade de criar coisas novas, e às vezes não ter material, né? Porque às vezes acontece isso, você não mandou o kit e a pessoa não tem material em casa. E aí, assim, podemos compartilhar aqui as boas práticas, né? As experiências que deram certo. Então, uma experiência que tem dado certo, mas às vezes a gente não imagina quantas camadas de sentido a experiência vai trazer, né? Pedir à pessoa uma roupa velha que ela possa realmente se desprender, uma roupa velha que ela possa transformar. E uma tesoura e transformar essa roupa velha em tiras. Toda a roupa velha em tiras. E aí, depois, essas tiras, elas vão virar fios de sentido para contar sobre muitas situações. E vão virar também processos criativos, de eventualmente fazer personagens, esculturas, colagens e etc.
Mas o que acontece por conta dessas roupas velhas? Porque, gente, vamos combinar que a roupa teve um dia que ela não foi velha. E aí, aquela roupa é uma roupa vivida. E quando ela começa a ser recortada, é como se essas vivências começassem a se desprender dentro dessas roupas e começar a circular ali pela casa e pelo diálogo terapêutico. Então, às vezes, uma coisa muito simples traz assim uma quantidade enorme de camadas de sentido. Né? Então, um desafio para o arteterapeuta nessa casa nova de atendimento é assim: não se deixe abater pela eventualidade de não haver materiais convencionais, né? Porque a gente está mal acostumado com os materiais convencionais. Um pastel seco maravilhoso, uma tinta acrílica, uma... Gente, mas a gente consegue fazer com outras coisas também, né? Este, de verdade, é o desafio, né? E aí, voltando lá ao Byung, que realmente eu estou cada vez mais encantada com a obra dele, ele diz que a gente precisa sair do excesso e entrar na essência. Então, talvez a gente possa trabalhar com um pouco menos de material, né? Um pouco menos de apetrechos, de instrumentais, e fazer vínculos humanos de verdade mais genuínos. Eu acho que isso é o trânsito do excesso para a essência. Agora, Daniela, é contigo. Pois é. Aí, só um parênteses, a Patrícia começou com uma poesia, né? Aí, quando ela começou a falar poesia, eu pensei, mas eu também tinha uma poesia para começar. Só que eu fiquei tão empolgada com a pergunta e a coisa da Ângela, que, a Daniela veio, eu tô lá também, que bom. Pronto, aí eu esqueci a poesia, mas a poesia está aqui do meu lado. Se der tempo, eu queria partilhar com vocês. Tempo. Pode partilhar a sua poesia. Mas pegando nisso de estratégias, né, que a gente tem utilizado, deu margem a muita coisa criativa, né? E deu margem também a uma postura diferente do arteterapeuta. Porque cada vez mais menos diretividade, né? Cada vez mais abrir a escolha do paciente, quer dizer, é o que o paciente tem em casa. Vocês estão falando isso de enviar um kit para o paciente, isso nem passou pela minha cabeça, eu não fiz isso, mas uma coisa que foi interessante foi sugerir que o paciente fizesse, por exemplo, tintas em casa, tintas com vegetais, e procurar coisas mais recicladas, trabalhar mais com material reciclado. Mesmo nos workshops, a gente fala, material reciclado, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, essa... mesmo, acho que uma não diretividade é uma falta de largar o controle, né? Largar o controle do processo criativo do paciente ou da pessoa que está no workshop, né? No participante. E fiquei pensando no quanto, de alguma maneira, a gente controla, né? São os nossos materiais que a gente oferece, né? Tem qualquer coisa quase que paternalista ali, que a gente tá... E eu fiquei pensando, quer dizer, eu não estou falando que sim nem que não. Eu senti isso e me deu margem para eu refletir essa coisa da posição paternalista do terapeuta e do quanto também pode ser uma posição transferencial, né? Do que o paciente tem em casa, do que ele traz ali para frente, se ele esquece ou não o material. Então, tem material, então vamos criar alguma coisa. Mas eu nem trouxe, peraí que eu tenho que buscar lá, sabe? Tipo, ou então, se ele está com tudo ali preparadinho, né? Determinados posicionamentos que fazem a diferença no processo e que dá margem a reflexões. E é isso. Dá tempo para ler a poesia? Lê sim. Dá tempo. Né?
Uhum. Eu não, é enorme, é de um autor português, que é o José Jorge Letteria. Ele é um homem muito querido, é um grande escritor, muito premiado, e essa poesia ele escreveu quando ele participou de um congresso nosso, de um congresso de arte-terapia em 2000 e pouco. Então, eu achei tudo muito simbólico. Isso se chama Casa da Poesia. É enorme, eu vou ler só um trecho, tá? A poesia tem uma casa como as pessoas têm, só que é diferente, só que tem espaço para todos quantos nela querem entrar, com a eterna alegria de quem a vai habitar. É uma casa sem portas nem janelas, sem teto e sem cave, pois assim tem mais espaço para quem nela quer morar. É uma casa de sons, que por vezes parecem música, embora sejam apenas palavras, palavras simples e graves, agudas e tristes, cantantes e belas, palavras que são a pedra e o cal, dessa casa onde todos podem morar. A poesia tem uma casa toda feita de versos, que podem ou não rimar, que podem fazer rir e chorar, como os palhaços do circo, que, à sua maneira, são poetas da oficina do riso, da festa da festa das mais sonoras gargalhadas. A poesia gosta de acordar cedo, para ouvir os pássaros cantar, e os rios a correr, e os sonhos acordar, dentro da cabeça de quem não os quer deixar morrer. E por aí vai, porque é uma poesia enorme. E vocês podem ver completas também, se tem na internet, é muito, muito linda, que é a Casa da Poesia. E eu acho que para quem é possível, é fantástico nesse momento trazer a poesia para dentro de casa. Linda poesia. Eu estava aqui escutando a Ângela e você, e fiquei pensando o quanto esse momento talvez peça de nós, arteterapeutas, termos ouvidos criativos, né? Essa escuta criativa, atenta no sentido de pensar, né, possibilidades e de ouvir o que o outro também pode estar propondo, né? E junto construir novas propostas, novos caminhos, novos olhares, né? Então é um momento de muita profusão criativa. E gostaria de passar então a palavra para a Patrícia. Nós aqui em Maceió tivemos duas experiências distintas em relação à atividade na casa. Com os adultos, a gente fomos trabalhando com o que eles tinham em casa. Então, exploramos muito a criatividade, né, o material reciclado, o material em desuso, coisas que eles tinham em casa, porque no início mesmo ninguém estava podendo sair, né, e eles não tinham muito dos materiais, porque aqui normalmente os materiais ficam no nosso espaço. E, assim, a criatividade foi muito aguçada e explorada, porque por mais que a gente estimule o material em desuso, a sucata, mas entrar em contato com isso, com esse material, nesse momento de pandemia, eu percebi que foi muito mais difícil, porque as pessoas estavam muito mais fragilizadas, muito mais sensíveis, né, por tudo que estava acontecendo, com as perdas, enfim. Então, entrar em contato com esse material foi muito delicado. Nós trabalhamos muito com mandalas nesse período, né? Porque Jung fala, né, que apesar de não estar mais vivo, mas os escritos dele, de quanto mais mandalas a gente fizesse, mais o poder curativo estava presente. Então, eu propus isso para os meus grupos, meus alunos, e aí a gente foi fazendo mandalas de vários tipos, de vários materiais, de sementes, de materiais de revista, de recortes, de tudo que eles tinham em casa, né? Fazendo essa menção de curar mesmo. Já com as crianças, que nós temos grupo com crianças, que são 2 encontros por mês, aos sábados, nós já fizemos diferente. Nós mandamos, no primeiro momento, eu levei em cada casa de cada criança, um kitzinho, para que mandei o comando, se era uma história, eu gravei a história, o áudio e o vídeo, mandava o material todinho, e eles receberam em casa o material. Então, assim, foi riquíssimo, porque muitos deles tiveram contato com os pais nesse momento, porque o pai, em alguns momentos, precisava ler, ou abrir o celular, enfim, porque as atividades eram mandadas pelo WhatsApp do pai, né, ou da mãe.
E aí, assim, foi rico ver a criança com o pai e a mãe construindo, porque elas constroem com a gente aqui, mas construir com os pais foi algo também novo e inédito. E assim, toda vez que chegava uma vez por mês a gente mandava as atividades, e os pais, eu pedia para que eles gravassem, ou filmassem, ou registrassem com fotos, como era que eles recebiam e como é que eles faziam as atividades. Então, assim, a gente percebia a alegria deles estarem recebendo esse material em casa. Depois eles vieram buscar aqui. Depois do segundo encontro, eu pedi para que os pais viessem retirar aqui, no nosso espaço. E aí, assim, foi rico, primeiramente, ver pai e filho trabalhando juntos no processo de arte-terapia. Outro momento, assim, que para mim não foi, assim, foi perceptível que em algumas atividades que precisavam da ajuda dos pais, os pais não colaboravam. A gente propôs fazer um biscoito, né? Tem uma história que a gente contou e tal, e é para eles fazerem uma receitinha, uma receita super simples, mas alguns pais não se dispuseram a fazer, né? Assim, o gás estava ruim, o gás que acabou, o meu forno não funcionou. Desculpas que eles não se dispuseram a estar junto. Então, foi algo que a gente percebeu nisso, né? Mas a alegria das crianças em receber os materiais em casa e poder dar continuidade ao processo que a gente tinha iniciado já aqui, né, no nosso espaço, foi riquíssimo. Então, assim, usou-se muita criatividade. Eu procurei ver materiais mais simples, né, que eles não precisassem de muito em casa, porque a mãe não deixava sujar os espaços, né, tinha que ter a companhia de um adulto, então a gente mandou tesoura, cola, tinta, cada atividade vinha um kitzinho completo. E essa experiência, assim, para mim foi riquíssima, explorar a criatividade com os adultos, com o material que a gente tinha, que eles tinham em casa, e com as crianças dar continuidade a esse processo que a gente tinha iniciado aqui no espaço. Então, assim, alguns pais deram depoimento que foi muito rico ter esse momento com o filho. Tanto que no Dia das Mães, a gente fez um kitzinho de escalda-pés, para a criança fazer com a mãe. E aí, assim, foi muito rico, eu recebi fotos, assim, lindas, belas, porque a menina cuidando do cabelo da mãe, a mãe cuidando do cabelo da filha, que eu sei que, na real, assim, no dia a dia, isso não acontecia. Né? Mas aquele momento a gente propiciou um encontro, né? Um processo de cuidado, que foi rico, assim. O trabalho com as crianças nesse período de pandemia, a gente plantou uma sementinha para que eles pudessem ir cultivando até o nosso próximo encontro, né? É essa a minha participação, Bernardo. Obrigado, Patrícia. Passo a palavra para a Márcia, então. A gente vê, né, as múltiplas possibilidades que vão aparecendo nesse cotidiano do arte-terapeuta, né? E o quanto, né, é importante que o arte-terapeuta realmente fique no lugar daquele cuidador, daquela pessoa que acolhe, inclusive as dificuldades dele mesmo, né? Porque tem um momento em que você fica com dificuldades mesmo, mas isso é muito natural, estamos aprendendo, então precisamos ter paciência conosco também, não acharmos que dominamos tudo, porque nós não dominamos mesmo, é um mundo que tem à nossa frente, e estamos sempre buscando, né, possibilidades. Eu acho que isso que é fundamental para nós, como arte-terapeutas, nos sentirmos mais tranquilos naquele papel que a gente está fazendo, né? É de estar podendo acolher. E já imaginou se nós, arte-terapeutas, com os nossos, resolvêssemos, não dá. Não vamos mais hoje, porque nós não podemos mais fazer online. E aí? Né? Como seria? Né? No entanto, nós enfrentamos os obstáculos, enfrentamos as dificuldades, elas ainda não terminaram, porque elas só vão se renovando, né? Elas vão ampliando e vão se aproximando mais, desenvolvendo mais. Mas eu tenho um relato aqui para fazer de uma cliente que foi muito interessante. Essa cliente, ela sempre se mostrou muito criativa. Então, ela sempre gostou de usar objetos, de ressignificar objetos. E aí, na pandemia, ela saiu do Rio de Janeiro e foi para o interior do Rio de Janeiro, uma casa lá. E aí, sem problema. Ela não teve problema absolutamente nenhum. Ela ia no mato, ela pegava, ela fazia, fiz um chazinho hoje. E aí a gente percebe também a questão que nós damos autonomia para o nosso
para o nosso cliente, né? E isso é muito importante. E aí foi caminhando a terapia, tal, muito, muito legal. Ela tinha uma questão com casa, a representação de casa dela era recorrente, desde o início. E aí ela produziu uma imagem lá, e aí eu falei, vamos fazer uma amplificação simbólica, eu sugeri a ela que fizesse de mosaico. Mas eu pensei assim, de papelzinho, de EVA, ou de alguma coisa que ela tivesse em casa, de cartolina. Aí ela, falei, então semana que vem vamos tentar fazer um mosaico. Tá. Ela foi na obra, que ela começou a fazer uma reforma na casa dela, e começou a pegar azulejos e para fazer o mosaico. Azulejos reaproveitados, né, da reforma que ela estava fazendo na casa. E, olha, levaram algumas sessões, mas foi riquíssimo o resultado, né? E ela continua, e aí para ela o céu foi o limite. Agora ela pega pedras na cachoeira, ela pega folhinhas no quintal, que é tipo uma chácara lá. Então, assim, eu acho que a limitação parte de nós, né? Eu acho que nós é que nos limitamos e não vemos a grande possibilidade que está à nossa frente. Eu acho que, assim, eu parei com isso. Aliás, foi muito rápido, né? É um pouco de receio, né? De começar a fazer. Mas eu acho que essa paciente, essa cliente, ela deu, assim, uma amostra de muitas possibilidades. Nas turmas também. Você fazia proposta com coisas recicladas, com coisas garrafa PET, e aí iam aparecendo coisas incríveis, né? Tudo com o quê? Com o que estava tão perto dali, e que às vezes a gente vai... Eu me lembro, a Ângela também vai se lembrar, do Zé Luderix, que ele... Ah, sim. Uhum. E aí, às vezes, foi na nossa turma de formação lá em 2006, eu acho. E aí ele falava assim, poxa, mas eu estava precisando de um material mais nobre, porque quando trabalhava com sucatas, com coisas, né? E agora o nosso material nobre é o que a gente tem aqui, é o que dá para fazer, né? E fomos buscando esse recurso. Então, eu acho que assim, a gente tem muita coisa para ver ainda, né? Muitas surpresas boas para poder... Porque de ruim a gente já sabe o que tem a pandemia, o que tem o isolamento, né? Eu acho que isso já está para lá, né? Agora vamos ver o que tem de bom nisso, né? Porque, então, acho que assim, para nós, arteterapeutas, acho que está sendo uma descoberta muito boa. E é isso. É interessante perceber na fala de vocês como que as coisas vão se conectando, né? Esse ouvido criativo, essa necessidade de perceber o momento e o contexto, o acolhimento, a sensibilidade, tudo isso associado também ao conhecimento técnico, né? Da própria formação que a gente recebe, mas também com um jogo de cintura, com uma capacidade de entender novas possibilidades criativas e que vão, de alguma forma, aproximar, né? Romper essa fronteira da tela e criar uma unidade entre esse novo setting arte terapêutico. Foi um pouco do que eu percebi nas falas trazidas até agora, e continuamos com a Ângela, que com certeza tem muito mais coisa a acrescentar. Na realidade, eu queria fazer um elo com o que a Daniela falou. Eu acho que a Daniela acabou de abrir assim, uma trilha, ou eu não sei se é uma fenda, ou o que é, que a gente vai precisar pensar com muito cuidado sobre isso, né? Quando você falou da questão paternalista, né, que a gente quer dar os materiais, eu achei isso muito interessante, que é um ângulo de observação assim, bem inovador, digamos assim. E por que não? Talvez tenha isso também, né? Eu acho que a gente deve colocar isso dentro do campo, né, da discussão. Mas eu queria começar com a história do kit, porque você falou, né, que de repente ainda não está usando a questão do kit, e quando nós começamos, a gente também não estava usando, né? Mas existem situações que é preciso usar, quer dizer, que eu entendo que é preciso usar, porque às vezes você está trabalhando com um público que a vida dele está tão precarizada, que vamos combinar que não tem muito o que improvisar para pegar coisinhas para fazer virar arte, não, né?
E aí, para esse público, a gente realmente precisa mandar. Né? Nós tivemos assim uma experiência recente, porque a gente já tem um trabalho com refugiados, né, na instituição que a gente trabalha, já há um tempo. E aí, num grupo novo de mulheres refugiadas, quando elas receberam o kit, foi assim um acontecimento tão emocionante para elas e que acabou sendo muito emocionante para as estagiárias também, porque assim, a vida delas é tão precarizada, é tão sofrida, que aquilo era assim uma festa surpresa de brindes maravilhosos, quando na realidade eram pequenos materiais de arte. Então, nesses casos, é necessário. Né? Nós tínhamos, porque agora o grupo deles já encerrou o processo, as crianças lá do Morro dos Macacos, eles também ficavam contando os dias para chegar o kit deles e eles verem todas aquelas coisas coloridas que eles adoravam usar, né, no trabalho. Então, eu acho que há contextos que o kit é bem-vindo. E nós aprendemos a fazer kits, não é mesmo, Bernardo? Eu estava lembrando aqui que quando essa história começou, a gente teve assim, um problema, né? Que era um problema geográfico. Tá, o kit está feito, agora faz o que com o kit? E aí o Bernardo fez uma pesquisa, né, devemos isso a ele, das empresas de motoboy que tinham o preço melhor para a gente poder incluir isso nos gastos, nos custos. Agora isso é uma rotina tranquila, né? A empresa já está acostumada com a gente, porque vamos combinar também que para eles a gente é meio estranho, né? O que a gente manda através deles é meio esquisito. Mas eles já se acostumaram também com essa nossa rotina. Então, há situações que acho que assim, é necessário. Também eu vejo, por exemplo, alunos que estão começando cursos, eventualmente eles precisam receber os materiais de artes básicos, porque eles estão sendo iniciados. Então, não dá para a gente fazer esse voo sem escalas de pedir para eles aproveitarem as coisas que estão em casa. Eles precisam saber algumas coisas básicas de arte-terapia. Mas, nos outros casos, eu acho que se aplica totalmente, Daniela. E aí eu fiquei pensando na história lá do Franco Berardi, que é um outro teórico que a gente gosta muito, né? Um filósofo italiano que desenvolveu toda uma teoria da pandemia, que ele fala que a gente tem que fazer a reativação poética, né, do corpo social, e quando você convoca as pessoas para procurarem o que na casa delas vira poesia e vira arte, a gente está fazendo essa reativação. Né? E aí ele prega, ele tem lá um pressuposto que ele diz que vai ficar melhor, né, a vida de todos se a gente puder trabalhar com frugalidade e igualdade. Aí eu fiquei pensando no que você falou, né? Porque, assim, nós, arte-terapeutas, às vezes a gente não era muito frugal nos nossos tempos presenciais, não, né? Porque era assim, caixas e caixas de material, vidros e vidros de tinta, pincéis e pincéis, papéis coloridos. A Márcia, que tem lá não sei quantas caixas, né, de organizadores cheios de material. Então, assim, talvez a gente tenha que aprender sobre essa frugalidade, que ela permite a criação também, e nos coloca na igualdade daquela pessoa que está na casa dela e que ela não tem caixas e caixas de pastel seco para ficar brincando com aquilo, né? E, às vezes, isso é difícil para nós, né? E aí a gente pensa assim, será que vai dar para fazer, né? Porque a gente não estava ainda sabendo que, inclusive, dava. A gente não estava sabendo como fazer e também não estava sabendo que, eventualmente, dava. Agora, se você atende um público que a vida dele é totalmente precarizada, aí, gente, vamos botar um pouco de cor, né? Vamos mandar os materiais, vamos fazer o kit, que eu acho que vai ser bem-vindo para abrir, fortalecer e conservar o trabalho criativo. Né? Quer dizer, eu vejo assim. Mas, Daniela, vamos ter muito que conversar sobre essa história do nosso paternalismo. Acho que a gente vai ter muito que conversar. Bom, vamos lá, Bernardo, segue com você.
A gente está entrando na nossa reta final, hein, Bernardo? A gente já está entrando na meia hora final. Uma última questão, já partindo também para uma reflexão de conclusão, se é que é possível concluir, né? Mas concluir o momento e inspirar novos fios, novas aberturas, novas possibilidades de outras tramas, né, a serem construídas, que a gente percebe que vai nascendo, né, nessas trocas e nesses diálogos, né? Eu venho da base da pedagogia, e uma das coisas que eu acho extremamente libertadora em arte-terapia é porque tudo é possível, né? É possível pensar o caminho de acordo com o contexto, de acordo com a possibilidade, de acordo com o que você percebe, tendo em vista esse acolhimento, tendo em vista esse cuidado e tendo em vista o que é pertinente àquele grupo, àquela pessoa, né? E não existe uma regra fixa, mas existe esse olhar, essa necessidade de pensar criativamente, que é o que estamos vendo também, que está bem presente nesse novo contexto. E quantas ramificações possíveis surgem a partir daí. Caminhando, então, para a nossa última questão, que é mais um convite à reflexão, pensando no diálogo que tivemos hoje, refletindo sobre os cantos e recantos dos espaços que habitamos, o que você gostaria de deixar como mensagem final para todos nós? Daniela? Então, mais uma coisinha que eu trouxe preparada. Eu fiz trabalho de casa. Ângela, lembra desse livro aqui? Eu lembro, é a Conhece? Revista 10, Imagem da Transformação, lembro. De 2004, Sim. foi a primeira vez que eu publiquei um artigo. Então, tem um artigo meu aqui que se chama Quero ir embora para minha casa. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E tem a ver com a intervenção que eu fiz no Miguel Bombarda. Eu trabalhava com um grupo de psicóticos da psiquiatria forense, ou seja, todos tinham uma sentença, né, judiciária também. Era um grupo bem complicado, mas pronto, tudo corria bem. E eu aprendi muito com eles, porque eles falavam... Eu trouxe isso porque, pronto, não aconteceu agora na pandemia, não surge no contexto da pandemia, mas cai muito bem como a poesia que a Patrícia leu, né, que foi feita antes. Nesse artigo, eu até fiz várias reflexões sobre o símbolo da casa, porque teve uma sessão que eles... todos eles desenharam casas. Surgiu o símbolo da casa. E falamos um bocado sobre isso, e deu margem a uma reflexão bem interessante, e o que também refletiu a maturidade do grupo, né? Que dentro da condição psíquica deles é sempre muito difícil, leva muito tempo esse sentido de coesão. E quando surge esse símbolo coeso, né, que é a casa, deu uma sensação muito boa. Além de que tem uma coisa que não está no artigo, né, que eu vou partilhar com vocês. Era uma coisa que eles falavam muito, né? Eu quero ir embora para minha casa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque todos eles ou negavam o crime que cometeu, ou eu já não devia estar aqui, eu já cumpri a minha pena, eu quero ir embora para minha casa, eu quero ir embora para minha casa. E eu vivi aqui em Portugal há muito pouco tempo. E eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, de um rapaz deu um murro assim na mesa, eu quero ir embora para minha casa. E eu fiquei assim, eu também. E era uma identificação muito grande, né? Esse querer ir embora para casa. E surge ainda o símbolo da casa, que foi que eu trabalhei aqui nesse artigo, e que, de alguma maneira, fez todo sentido para dar o clique no grupo, para a gente sentir o grupo como uma unidade. Foi mesmo o sentido e o símbolo da casa. Foi fundamental. E é isso, obrigada pelo convite. É ótimo estar aqui com vocês.
vocês que eu ainda não conhecia, Márcio, Bernarda, Patrícia. Obrigada, Ângela, por mais uma vez estar juntinho de vocês. E um abraço a todos. Eu penso que nesse momento de pandemia, o termo casa foi muito ressignificado. Casa e lar, que é uma diferença muito grande, né? A casa é um espaço físico, é onde habitamos, mas o lar é onde a gente vive, a gente sente, a gente expressa emoção, sentimento. E eu percebi claramente que para algumas pessoas, para mim inclusive, ficar muito tempo em casa, cuidando da minha cachorrinha em casa, cozinhar, assistir séries, foi algo que, assim, foi muito importante, porque eu faço muito pouco uso da minha casa lá, né? Porque eu trabalho muito, passo os finais de semana trabalhando, então, assim, ter voltado para isso, né, para o meu lar corpo e para o meu lar casa, foi muito importante. E fazer parte da vida dos meus alunos, assim, também foi muito, muito rico. Quando a Ângela falou dos pets, dos cachorros, além dos cachorrinhos, a gente conheceu a dinâmica familiar. Então, nas aulas, por mais que tivesse com fone, num ambiente guardado, numa sala, aí entrava a menina, a gente tinha aula, eu, os alunos e os filhos, que era uma coisa muito real, assim, mãe, aquilo. Normalmente eram as mães, né? Porque as mães é que são mais convocadas. E assim, a gente viveu um pouco da casa de cada um, da casa ou do lar, né? Que para alguns permanecia só sendo casa, porque não tinha sua liberdade, sua privacidade, não tinha os recursos, não tinha um telefone bom para se conectar, né? Não tinha um computador. Isso da gente aproximar a tecnologia com a arte, para mim tem sido um grande desafio, porque eu mantinha isso um pouco separado nas aulas, nada de computador, nada de celular, esse registro, e o quanto que isso nos favoreceu nesse momento. A minha primeira live foi com Ângela, que foi uma catástrofe. Foi, né? Eu ia conversar sobre, aliás, eu vou conversar sobre isso. Foi no dia do arte-terapeuta, né, que eu sempre celebro aqui com meus alunos, assim, a gente faz um marco, e aí eu convidei a Ângela para a gente fazer uma live e tudo aconteceu. Tudo aconteceu, para não dar certo, né, eu fiquei frustrada, ela também, mas a gente ressignificou, porque podia ter parado ali. Mas hoje nós estamos aqui, hoje deu problema de novo, que o meu computador não quis acionar a câmera. Meu Deus, de novo! Mas aí eu peguei outro celular, botei outro celular. E assim, aproximar a tecnologia em benefício, né, da arte, porque a gente só está podendo ter esse momento aqui porque a gente se permitiu, né, fazer uso da tecnologia, que não de forma exacerbada que a gente tem hoje, o quê? Muita gente focado só no celular, no computador, isso é outro assunto, né? Isso é para outro tema, mas fazer o uso da tecnologia a nosso favor, eu acho que é uma grande sacada que nós arteterapeutas, para fazer mais uso de forma assertiva, de aproximar, de conhecer outros universos, assim, conversando com vocês, pessoas de fora que eu não conhecia, a gente só foi possível a partir desse boom, né, de lives, que aproximou mais as pessoas, que eu vi muita gente estudando mais, né? Nesse momento eu vi muitas pessoas dedicando mais aos estudos pela internet, porque era um meio, né? Mas isso só era possível porque estavam em casa, porque se estivessem trabalhando não teriam tempo para esse investimento pessoal, profissional. Então, assim, eu ressignifiquei o estar em casa, e provoquei isso também nos meus alunos, nos meus clientes, né, de fazer atendimentos via online, através de vários aplicativos que apareceu, o Meet, o Cisco, o Instagram, o WhatsApp, Facebook, tudo a gente fez uso. Eu fico muito agradecida de fazer parte desse grupo, desse corpo aí tão rico. Ângela, gratidão mais uma vez por esse momento que ressignificamos, né? E é isso, gente. Obrigada pelo convite. Obrigado, Patrícia. Márcia, passa a palavra. Eu acho que eu vou continuar com a palavra ressignificar, que a Patrícia finalizou a fala dela, né? Eu acho que tudo está sendo ressignificado. A casa, né, os atendimentos. Não acho que vai ser exclusivo futuramente online. Não.
mas nós temos muitas outras, tivemos agora, né? Para quem está se formando agora como arte-terapeuta, ele está tendo a possibilidade de transitar nesses dois lugares, né? Nesses dois mundos, o presencial e o online, né? E aqueles que estão iniciando agora, possivelmente vão finalizar com o presencial. E para nós, né, arte-terapeutas, eu penso na palavra ancoramento. Ter podido continuar atendendo, dando aula, para mim foi uma sensação de estar ancorada no mundo, de estar pertencendo. Porque eu imagino que seria se eu tivesse voltado para casa e ficado com esse monte de coisa na minha cabeça que eu tenho para botar para fora. E aí eu acho que é uma possibilidade de integração, de novas modalidades de comunicação, novas modalidades de escuta também, porque eu sinto que, embora a gente fale sempre do hiperfoco, dessa questão, né, que o atendimento online traz isso também, mas a possibilidade é uma coisa muito interessante. Desde o primeiro atendimento que eu fiz online, foi assim, gente, quando acabou o atendimento, eu fiquei assim, surpresa, que para mim era como se a pessoa estivesse na minha frente ali, de carne e osso, né? E eu acho que essa é a ligação de almas, né? Eu acho que quando a gente consegue fazer essa conexão de ser empático, de conseguir transitar um pouco, né? E nós somos o nosso próprio obstáculo, né? Eu acho que a gente acaba se limitando. É o melhor dos mundos? Não, mas é o mundo que a gente tem agora. E a gente precisa viver esse mundo que nós temos agora, né? Então, eu agradeço, assim, a possibilidade de conhecer, né? Eu já tinha visto a Daniele também, a Patrícia, mas de outro lugar, né? E é bom partilhar, o Bernardo, né? Nosso companheiro aí de sempre, Ângela, muito obrigada pela possibilidade, assim, porque a gente tem, acho que, bastante coisa a dizer também, com essas experiências todas, né? É um cabedal de coisas, é muito legal. Gratidão mesmo. Obrigado, Márcia. Passo a palavra para você, Ângela. Então, eu vou fazer um comercial para a Daniela, antes de falar, né? Especificamente do trabalho. A Daniela faz parte da equipe que está organizando o Congresso de Portugal, né? Que começa no dia 21 de outubro e que é justamente, que vai do dia 21 ao dia 24 de outubro, e que eles tiveram, assim, a grande sacada de fazer um congresso online sobre trabalho online, porque podiam ter feito sobre qualquer outra coisa, né? Mas eles duplicaram a potência do evento. Então, eu acho realmente uma proposta muito interessante, né? Acho que ainda dá tempo das pessoas fazerem inscrição, eu penso, né? Porque também uma das vantagens do trabalho não ser presencial é que cabe muita gente, né? Cabe bastante gente. E justamente porque não é presencial, tem pessoas de vários países, né? Que talvez, se fosse presencial, os custos fossem ficar muito difíceis, né? De serem alcançados. E aí, no trabalho online, isso ficou mais simples, né? Então, tem gente do Canadá, acho que tem gente da Irlanda, né? Dos Estados Unidos, enfim. Tem do Japão, né? Que a Hélida está vindo do Japão, né? Então, né, quem ainda não sabia do Congresso, procura lá, a Sociedade Portuguesa de Arte Terapia, começa no dia 21. Ainda é possível fazer a inscrição, sim, Fernanda? Bom, aí eu queria voltar, né, à questão da Patrícia, e a uma questão que está presente no trabalho terapêutico. O trabalho terapêutico, uma das vertentes, é que a gente aprende com as frustrações, né, com as coisas que não dão certo, né? E, assim, de verdade, eu e Patrícia compartilhamos, assim, uma experiência que dava um livro, né? Pois, assim, como uma live, em uma única live, pode acontecer tantas coisas que não funcionaram, né? E isso era bem no começo da pandemia, né? A gente ainda estava realmente aprendendo, e a partir daquela experiência, que de verdade não foi confortável, né?
Eu comecei a fazer pesquisa em N tutoriais para entender como é que essa coisa funciona, e eu tinha para mim, assim, tipo, devemos essa para nós, né? Nós devemos essa para nós, fazer uma transmissão que funcione, né? Então, acabamos de pagar a nossa dívida entre nós, né? Para nós, porque já sabemos outros caminhos que não aquele, né, que foi usado, que era um caminho muito simples e que de verdade não tinha uma sustentação de plataforma e estava muito no começo, enfim. Mas eu acho que aquela experiência motivou que se fizesse coisas de uma outra forma, né? E aí eu quero te agradecer de público, porque você me proporcionou essa experiência, né? Que de verdade nós ressignificamos, mas eu também quero agradecer publicamente a sua delicadeza. Quando eu estive em Maceió, tá? E aí eu terminei o trabalho, e aí você deu de presente, entre outros mimos, o caderno da gratidão. E isso realmente é uma coisa muito delicada, né? Eu acho. Então, eu tenho o caderno da gratidão, gosto de trabalhar eventualmente com os meus clientes, né? A gente ser grato, eu acho que faz bem para a nossa saúde, né? E de verdade, se a gente acorda de manhã e faz um listado das coisas que a gente tem para agradecer, e caramba, tem assim um monte de coisa, né? Inclusive aquela coisinha assim mais importante que a gente acordou vivo, né? Olha, que beleza! É a primeira frase do caderninho da gratidão. Acordou vivo, oba! Aí você vai listando as outras coisas. Então, assim, de público, muito obrigada por tudo. Né? Aí queria voltar aqui às questões da transmissão, né? Voltar ao Byung, que realmente eu acho ele muito interessante, recomendo particularmente, né, esse filósofo. E quem sabe nós, as terapeutas, construímos a nossa comunicação de maneira que a gente vire uma comunidade, né? Talvez essa seja uma pergunta para a gente tentar responder entre nós. Somos mesmo uma comunidade, né, de profissionais que trabalham com artes e que podem fazer a reativação poética do corpo social? Ou será que de acordo com os tempos presenciais, cada um no seu ateliê, cada um no seu consultório, cada um na sua instituição, e não necessariamente sermos uma comunidade, né? Porque uma das coisas que esses dois filósofos, né, o Berardi e o Byung, eles nos alertam é que no pós-pandemia a gente de verdade vai precisar fazer diferente. A gente de verdade vai precisar fazer diferente. Então, ficam os recados deles, né? Não são nem meus, assim, eu só sou veículo para poder retransmitir, né? Do excesso à essência, a comunicação que vira comunidade, a frugalidade e a igualdade, e o rito que torna o espaço de convivência sagrado. Então, assim, da nossa maneira, né, simples e com um aprendizado recente, a gente tenta fazer esse rito, né, que é juntar os de lá com os de cá. Então, obrigada pela presença, Daniela. Quem sabe a gente se reencontra um dia ao vivo e a cores, não é? Lá no Castelo de São Jorge, para aquele vinho maravilhoso, né? Aquele bacalhau. Mas, por enquanto, é nós aqui, né? É um prazer também. Então, muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui junto. E aí, Bernardo, a palavra é sua para as considerações finais, eu creio, não? Sim, quero agradecer a presença de todos, de Daniela, de Patrícia, Márcia, Ângela, essa oportunidade de troca, de tantas contribuições que foram trazidas. Saio daqui com muitas ideias interessantes para pensar, para repensar, para rever. Esse período, acho que talvez seja mesmo, né, uma oportunidade de nos revermos como comunidade nessa proposta do filósofo coreano. E eu tenho um certo encantamento também pela poesia,
por Gaston Bachelard, e pensando também nessa ideia da reativação poética, enquanto eu estava me preparando para esse momento, para esse evento, eu me dei conta, nas minhas reflexões, que uma das coisas que eu retomei com uma certa constância desde o início da pandemia foi a escrita criativa, a escrita de pequenos poemas, de poesias, que são imagens que eu acabo, às vezes, no momento de reflexão, sintetizando em palavras e tentando transformar isso numa linguagem poética. E gostaria de compartilhar com vocês, então, um poema que eu escrevi pensando nesse nosso tema. Assim podemos encerrar. Ao olhar para dentro, acordo, e de acordo vou criando, horas pensando, horas sentindo, horas brincando e descobrindo. Pouco me exigem as pequeninas descobertas diárias. Exemplo, a formiga me ensina o doce caminho até o açucareiro. Minha gata me convida a dançar um animado balé com a mariposa visitante. Os raios de sol na janela, um caloroso amigo. E a vida me conduz a um passeio destemido, nos cantinhos onde se escondem os segredos bem vividos. Obrigado, pessoal. Que delícia, Bernardo. Obrigada. Então, até a próxima. A próxima. Aí eu vou fazer comercial da próxima. A próxima será Fios e Afetos. Até lá, pessoal. Bye, bye. Tchau.